gente estuda isso e trabalha isso e faz as pessoas se alinharem com isso. Isso vai trazer muita força para ela também ter os comportamentos mais adequados dentro da liderança de pessoas. E até para validar aqueles valores que você trabalhou anteriormente, é isso? E sim, Esse trabalho da família faz com que você entenda o porquê isso. daqueles Eles valores. eles vão trabalhando em aspectos, é como se fosse são dimensões da mesma coisa. Na verdade, nós estamos falando do íntimo do ser humano, daquilo Sim. que monta a mentalidade básica dele. A Aham. gente vai trabalhando em várias dimensões que no final vão se Ah. somar, né, e vão fazer com que ele tenha comportamentos adequados nisso que nós estamos querendo trabalhar. Sim, então a gente pode não pensar necessariamente numa linha de evolução, mas num Não, é círculo um de ciclo, são evolução. ciclos, como se fossem ciclos concêntricos, inclusive, não diria concêntricos, mas eles têm interseção. E tem esse tipo de coisa, tem coisas que têm várias dessas dimensões, porque na verdade o ser humano é uma coisa só. A questão de dividir para entender veio lá no cartesianismo de René Descartes, é para o ser humano entender mais fácil, Uhum. né. Se você jogar tudo de uma vez, ele tem dificuldade de entender, a nossa mente cognitiva tem dificuldade. Então quando você faz isso, simplesmente para facilitar o entendimento. Mas dentro de você é uma coisa só, eles são interligados, um afeta o outro. Com certeza, quando você mexe com a relação dos ancestrais, você vai mexer nos seus valores pessoais também. E vice-versa, né. E aí vem a próxima letra já, né. A próxima letra, já estamos aí no V, Uhum. nesse caso ele deu certo, ele é a primeira letra, é o vínculo. Eu chamo de vínculos, porque quando você trata os seus vínculos, que eu chamo de vínculos aqui? São as relações que você tem. Subordinados, pares, chefes, clientes, né, amigos, tudo isso afeta. Família. Então existe uma maneira de você tratar os seus vínculos que é muito importante para a liderança, e que ela é muito afetada por essa mentalidade básica. Então nós vamos entender, por exemplo, uma questão que eu reforço muito, reforcei sempre com as minhas equipes e pratiquei muito isso, a questão de entender a real maturidade de cada pessoa que está na equipe. Hoje em dia é muito pouco provável que qualquer pessoa e qualquer empresa tenha uma equipe madura. O que é uma equipe madura? Que sabe a função que tem que fazer e pratica essa função com maestria de forma autônoma. Né? Cada vez que passa, as pessoas mudam mais de empresa, o turnover, que é o índice de entradas e saídas da empresa, está cada vez maior. Então você vai sempre ter na equipe pessoas com esse perfil e pessoas que não têm esse perfil, que elas ainda estão entendendo o que elas têm que fazer, que elas ainda não sabem fazer com maestria, Mas a e elas equipe precisam de ajuda. uma equipe tecnicamente muito evoluída pode ser uma chamada de uma equipe madura? A pessoa madura, uma equipe madura é o seguinte: as pessoas sabem o que elas têm que fazer, agora e para um plano futuro, elas fazem aquilo com maestria e elas não precisam de ninguém monitorando o que elas fazem. Eu diria que isso seria uma maneira simples de você dizer se a pessoa está madura na função dela, né. E o que eu percebo? Muitas pessoas chegam numa equipe, o cara não sabe direito o que ele tem que fazer, não sabe bem o papel dele. "Ah, minha descrição de carga é essa, mas eu faço o outro". Eu tô Então, você já começa a diminuir a maturidade, porque o que acontece? Para o líder entender a maturidade, ele sabe a forma de lidar com o liderado, né. Se o cara não tem maestria naquilo, você precisa ter ações para desenvolver maestria nele. E muitas vezes o líder, esse que é o líder centralizador, por exemplo, ele não deixa que a Não equipe deixa, fique madura. a equipe fica infantilizada, e equipe infantilizada é equipe de baixo desempenho. Ou ela não é uma equipe de alto desempenho, podemos dizer assim. Então, se as pessoas elas não fazem aquilo de forma autônoma, elas precisam ter uma gestão sua para desenvolver autonomia nela. Uhum. Agora, pior coisa que um líder pode fazer, e eu já vi muito isso, ele fala assim: "Ó, minha equipe, eu tenho uma gestão por planilha, ser humano", eu vi isso na prática. Hum. "Vou definir ações para todo mundo aqui, todo mundo tem que ser tratado igual", é um grande erro. Uhum. Tratamento igual, o tratamento justo não é um tratamento igual. O que eu chamo de tratamento igual? O cara fala: "Não, o cara que não sabe fazer e o que sabe fazer", pô, o que sabe fazer, você só diz o que tem que fazer e larga. O que não sabe, você não pode largar. Tem que botar alguém, tem que estar do lado. Aí você acha: "Ah, vou tratar os 2 iguais". Ou eu vou largar, você está sendo injusto com o cara que não sabe. Ou não, eu vou ficar em cima dos 2 porque eu preciso ajudar. O cara que é autônomo, já sabe fazer, ele vai ficar muito chateado. Ele vai ficar extremamente chateado. Então, você ter esse tipo de leitura própria da sua maturidade e das pessoas da sua equipe é fundamental para uma excelente performance da liderança, né. E essa leitura vai passar por um autoentendimento, senão você não vai conseguir fazer. Você sempre vai ser, fala: Sou um cara extremamente controlador". É meu perfil, ser controlador. A pessoa tem gente que tem um talento para ser controlador. Só que esse talento para ser controlador não pode você gerenciar uma pessoa com uma maturidade elevada com esse talento. Você tem que Uhum. se entender, falar: "Aqui eu não vou fazer isso".
Então, já entendi o meu papel, já entendi de onde que vem esse meu talento controlador, porque é um talento, é importante às vezes em algumas funções. Mas aqui, como líder, eu não vou usá-lo. Aí a gente volta lá no eu, né? E lá no eu, Eu tenho sempre. este talento, mas como eu uso este talento, Isso, né? E exatamente. passa de novo no filtro lá de Isso, valores, de família, da tua construção familiar, isso. né? Exatamente Tudo isso. isso. E você vai somando isso, você tratou os vínculos, aí você vai ter uma forma de lidar com a equipe. Putz, a gestão sua de pessoas vai ficar muito melhor. Com alguns conceitos simples como esse. Né? E estamos crescendo. Você vê que nós estamos trabalhando coisas, os conceitos de liderança vão estar sempre do lado. O que a gente precisa? Vamos lá, listas. Nós estamos trabalhando o real, vamos dizer, o ser interior que vai fazer aquilo ser feito com maestria. Você está trabalhando a pessoa que vai executar a Isso, lista, né? isso. A capacidade dela de entender e performar Isso, através da lista. exatamente. Senão ela Exatamente. só vai ler a lista e tentar praticar, mas não vai entender aonde está o problema, como Isso, ela se exatamente. posiciona em relação àquela tarefa da lista. Quando você olha de vínculos e equipes, um dos termos que eu acho mais importante, que é usado até sempre muito falado, é a questão do engajamento, né? Você precisa ter uma equipe engajada para você ter resultados de alta performance. E das definições melhores que eu vi de como você engaja as pessoas, quando você permite que as pessoas elas saibam o que estão aprendendo, elas entendem que elas têm autonomia para fazer aquilo que elas são boas, e ela tem um senso de propósito. Ela não está ali fazendo um trabalho mecânico. Ela não está gerando uma planilha, um relatório. Ela não está gerando um relatório. Ela está gerando o resultado do resultado que vai ser feito com aqueles dados que ela criou. Quando você faz essas 3 coisas simples com as pessoas, essas pessoas ficam altamente engajadas com você. Então, você entende como as coisas vão se somando? Né? E nós vamos olhar isso com profundidade nesse fator. Assim, esses vínculos vão criar os engajamentos, né? Eles que Isso. vão reforçar Isso, exatamente. as Você vai relações. saber tratar a sua equipe dessa forma. Aham. E cada pessoa está no estágio, gente. Não adianta. Não tem como você fazer gestão de manada. Por isso que a gente divide as empresas. É uma coisa que eu considero inteligente. Você tem uma divisão de liderança. Né? Você não tem, por exemplo, quando eu te falei que tinha 5.000 liderados, vai ser eu e 5.000 liderados. Não existe isso. Você subdivide as lideranças. Porque em grupos menores você vai ter mais chance de ir mais profundamente nos seus liderados.